eu vou começar pela questão mais global, que é a distância que existe e que ficou clara durante a COP entre a urgência climática e as considerações e limitações políticas e diplomáticas. Ficou muito escancarado nessas 2 semanas essa distância entre a constatação científica do problema e a realidade política, ou, vamos dizer assim, a vontade política de lidar de uma forma imediata e definitiva com esse assunto. Durante a COP, eu considero até que foi um vazamento deliberado de uma delegação, para mim, justamente para mostrar essa urgência. O que aconteceu? Me passaram o próximo relatório do IPCC, o relatório que vai sair em fevereiro. E o relatório que vai sair em fevereiro não fala mais de será que está acontecendo, será que vai acontecer. Isso já é absolutamente superado. O próximo relatório do IPCC fala agora em ruptura social, como consequência do que a gente vive. Então, já estamos tratando de uma forma, eu diria, científica, com constatações e fatos, do impacto disso tudo. E aí o que diz o relatório? Ruptura social, um aumento do exército de pobres, de miseráveis, no caso, porque é pobreza extrema, em 132 milhões até 2030, ou seja, nos próximos 9 anos, um fluxo de refugiados bastante significativo, fome e desestabilização política. Esse é o próximo informe do IPCC. Ele não é mais sobre se existe ou não existe o fenômeno. E mesmo assim, e mesmo com os governos, porque eu sempre considero o seguinte, se eu sei, os governos obviamente sabem há muito tempo. Então, se isso chega à imprensa, é porque, obviamente, aqueles delegados daqueles todos os países já sabiam que esse relatório vai trazer isso em fevereiro. E ele traz de uma forma muito clara. E, mesmo assim, o que nós vimos foi, sim, um cenário ainda de barganhas, de considerações políticas, de negociações diplomáticas, que poderiam até ser consideradas como normais. O problema é que a gente não está numa normalidade. E aí essa é uma das constatações. Faço só uma pincelada mesmo breve, depois, se a gente quiser ampliar isso, mas essa distância que existe entre a urgência vamos dizer assim, o comportamento político-diplomático atual. Ele ainda é extremamente, uma distância relativamente não, eu diria, é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da própria atuação do governo brasileiro, que foi muito inteligente, no fundo. Quer dizer, até que ficou claro que era tudo uma fraude. Mas a estratégia existia. Qual era a estratégia? Soltar uma enorme cortina de fumaça, basicamente jogar os confetes e esperar que os confetes criassem uma cortina de fumaça adequada para desarmar uma bomba diplomática de pressão sobre o governo brasileiro. E aí o que foi feito? Anúncios, eu diria, de efeitos. A Ana, obviamente, vai explicar que esses anúncios são frágeis, são, na verdade, eu coloco a palavra, mas, obviamente, pessoal, são fraudes em termos de anúncios, porque eles, obviamente, levam ao público, ao Jim Carrey, mas não ao John Kerry, acreditar em algumas coisas e não em outras, e cria-se uma situação em que você tem um país que diz: eu estou tentando fazer. Ao mesmo tempo que esses anúncios, essa cortina de fumaça foi feita, o Itamaraty atuou de uma forma muito inteligente nos bastidores, mostrando ser construtivo. Então, dentro da negociação, dentro daquele processo negociador, o Itamaraty não era um obstáculo. Então, olha que cenário, entre aspas, perfeito. Para o mundo, você diz que você está comprometido, internamente você retira aqueles obstáculos, mas, e aí essa parte da fraude, mas nada disso condiz com a realidade. Então, e aí é o terceiro ponto que eu vou colocar, antes dele, perdão, essa estratégia do governo brasileiro, ela desarmou
a bomba diplomática da COP, ou seja, sobre o governo brasileiro, mas ela não restabeleceu nem a credibilidade, nem a interlocução legítima com o governo brasileiro. Então, ela foi capaz de reduzir uma pressão por alguns dias, ou pelo menos para desviar a atenção dessa pressão, mas isso não significou em nenhum momento que a credibilidade do governo foi restabelecida. E para completar essa introdução, a questão que você citou, Ricardo, aqueles 5 minutos que o ministro caminhou, que a gente ficou chamando de Walk of Shame, porque foram 5 minutos que ele percorre os corredores ali com um grupo de chatos em volta dele, fazendo uma pergunta óbvia: o que ele achou dos dados do desmatamento. Afinal de contas, ele é o ministro do Meio Ambiente. E, para quem não viu, se vocês depois quiserem, é uma recusa em até aceitar a pergunta, né? Porque ele poderia simplesmente dizer: olha, não, esse não é o local, depois nós falamos, etc. Não, mas não houve qualquer tentativa. Só que, Ricardo, esse foi só um elemento dessa falta de transparência. Eu vou trazer 4 elementos que mostram essa falta completa de transparência do governo brasileiro. O primeiro é justamente os dados do desmatamento. Agora, essa semana, a gente já fica sabendo que os dados que foram publicados essa semana, o governo já sabia antes, né? E que aquele anúncio anterior à COP, que era tradicional, depois a Ana, obviamente, pode dar mais detalhes sobre isso, mas o governo sempre soube e sempre anunciou esse número antes da COP. Dessa vez, esse número simplesmente não existia. Primeiro ponto grave que eu acho dessa falta de transparência. O segundo ponto da falta de transparência, também grave, durante a COP, a agenda do ministro, durante todos aqueles dias que ele passou por lá, era uma agenda secreta. E, oficialmente, a explicação do Ministério era que isso não seria divulgado por uma questão de segurança. Eu fico imaginando de quem, né? Deve ser daqueles que fazem um desmatamento, porque, né, a segurança do ministro, dentro do pavilhão, e a Ana e todos os que estiveram lá sabem como era duro, inclusive, entrar, ou seja, falta de segurança não era a questão. Ele diz que teve 26 encontros. Nós não sabemos com quem, não sabemos quais são os temas, nós não sabemos para quê, e não sabemos os resultados desses 26 supostos encontros. Então, é também muito grave que você tenha um ministro participando de um evento internacional e que a agenda seja desconhecida até hoje. Eu, pessoalmente, estou preparando uma live fazendo essas solicitações, mas eu já, como várias outras que já aconteceu comigo, elas jamais são respondidas. Mas essa é uma outra característica. O não a gente já tem, então a gente vai atrás do sim e, pelo menos, vamos ver o que acontece. Então, esse é o segundo ponto da agenda secreta. Terceiro ponto, também extremamente complicado: o pavilhão do Brasil, não da ANA, o do governo brasileiro. Aquele pavilhão que tem, se vocês colocarem em qualquer Google aí, vão ver o emblema da CNA e da CNI antes do emblema do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério do Meio Ambiente. E aí, uma coisa que até a Ana me colocou, e eu acho absolutamente correto: não há nenhum problema em ter a CNA e a CNI como participantes. O problema é, primeiro, e ela vai falar certamente disso, o papel da sociedade civil, mas o meu problema nisso foi a questão que eu passei 2 semanas fazendo para eles e que eles nunca responderam, que era uma só: quanto custou o pavilhão e como foi a divisão de pagamentos entre eles. Essa pergunta nunca foi respondida. Ou seja, também um sigilo sobre de que forma o governo participou, quem é que bancou essa participação e de que forma essa repartição de custos aconteceu. Insisto, eu concordo com a Ana, não estamos aqui para criar uma situação de que a agricultura é o demônio, etc. Não é isso. Mas é importante que a gente saiba quem é que pagou justamente por aquele pavilhão, que até hoje ninguém sabe quem pagou. Esse é o terceiro ponto de sigilo. E o quarto, o último ponto de sigilo,
ainda a questão da posição nas negociações. A gente sabe que houve uma flexibilização, ao longo dos dias a gente foi descobrindo de que forma isso acontecia, mas eu tinha muito mais facilidade em saber a posição do Brasil por meio de diplomatas estrangeiros do que pelos próprios interlocutores brasileiros. E aí não é só temos flexibilidade ou temos vontade de chegar a um acordo, mas o que eu quero saber é exatamente os pontos concretos dessa negociação. Então, uma participação que foi marcada, no caso da relação com a imprensa, por uma total falta de transparência, o que é complicado quando nós estamos falando, obviamente, de um governo que deveria representar uma postura política, não diria de consenso, mas construída, pelo menos em diálogo. Ela não foi construída em diálogo e, portanto, ao chegar na COP, o que a gente viu foi, obviamente, uma situação de falta de transparência total. É óbvio que isso reflete um governo mais amplo, mas é só para colocar aqui. Então, são esses pontos que eu queria colocar aqui para a gente começar o diálogo. Muito obrigado. Vou começar dizendo o seguinte, a minha cobertura da COP, ela teve um momento decisivo, que foi no dia 28 de outubro, e o momento decisivo se deu no grupo de WhatsApp República do Amanhã. E eu vou dizer daqui a pouco por quê. Eu estava fazendo... eu fui destacado para o Estadão para fazer uma cobertura que não fosse uma cobertura das negociações. Já tinha um excelente repórter cobrindo isso, o Emílio Santana, que é especializado em sustentabilidade, negociações, etc. Eu fui para olhar para o outro lado. O outro lado seria participação da sociedade civil, e eu queria falar um pouco também da questão da economia, principalmente em relação à questão do emprego, que era um tema que é muito discutido aqui na Europa. E eu estava conversando com um monte de gente ao longo da semana para falar de sociedade civil. E uma coisa que tinha me chamado a atenção eram os jovens brasileiros, e os jovens de uma maneira geral, que tinham participado de uma pré-COP em Milão. Tinha havido 3 representantes brasileiros nessa pré-COP. Eu telefonei para eles, eu os entrevistei vários jovens brasileiros, e eu vi uma movimentação de jovens muito interessante. A Unesco chama de geração Greta, né? Eu diria que é a segunda geração da geração Greta, porque são jovens que protestam e extremamente engajados, olham muito para a questão de candidatos que estão ou não comprometidos com a questão ambiental nas entrevistas que eu fiz, mas também, mas também pessoas que pesquisam, entendem, vão atrás, tentam conversar com as pessoas. É uma juventude que me deixa muito animado, né? Então, essa era uma matéria que eu estava já pensando em fazer. Eu tinha falado em sociedade civil também com a Suzana Kahn, que coordenou uma associação de várias universidades do mundo inteiro para estudar a questão de créditos de carbono, como isso pode ou não ser feito de uma maneira que ajude a reduzir as emissões, porque os créditos de carbono não ajudam a reduzir as emissões em si, né? Você precisa estar associada com algumas coisas. Então, eu estava conversando com várias pessoas ali, e nessa semana que eu estava conversando com as pessoas, eu já tinha deixado uma coluna pronta. Eu falei, bom, quero não ter que fazer uma coluna essa semana, porque eu quero me preparar para a COP, estudar, ler livros e tal. Aí, o que acontece? Eu estou aqui no grupo estou aqui no WhatsApp, e aí aparece no grupo do República de Amanhã o WhatsApp da Ana Toni falando do Brasil Climate Hub. Eu falei, nossa, meu Deus, todo jornalista procura uma imagem que, de uma certa maneira, coordene a sua história. Essa era a imagem que eu precisava. É o Brasil tendo um pavilhão com uma programação que eu olhei na hora, espetacular, inclusiva, muita gente, jovens, índios, empresários, cientistas, ONGs, depois a gente viu lá até Sebastião Salgado, todo mundo, né? E aí eu falei, eu tenho aqui uma história que dá sentido a todas as histórias que eu vou contar. Toda a minha cobertura girou um pouco em torno dessa imagem inicial. Eu procurei, não tinha ainda uma reportagem na imprensa mais tradicional a respeito desse assunto. Aí liguei para a Ana Toni,
ela me passou, de uma maneira geral, como tinha sido a criação do pavilhão, e eu fiz uma coluna que chamava Sociedade de um lado, Governo do outro. Esse foi o mote que orientou toda a minha cobertura, e que eu acho que foi a coisa, como disse o Jamil, foi a coisa mais importante do Brasil na COP. Então, olhando para... Aí fiz várias matérias sempre com esse mote. Uma matéria sobre o próprio pavilhão, uma matéria sobre jovens na COP, uma matéria sobre empregos, como preservar empregos na COP, textos analíticos, colunas, tudo foi em cima disso, né? Então, o que eu queria colocar aqui para ficar, desculpa, na nossa discussão? Me deixa muito animado, me deixou muito animado na COP. A gente falou aqui do sentido de urgência, né? Parece que nas negociações a gente não sentiu esse sentido de urgência, né? O resultado final da COP, ele foi um programa mínimo, né? Foi um programa mínimo, não. Fizemos o livro de regras do Acordo de Paris, porque se não fosse isso, seria uma vergonha, né? Então a gente passou de fase no videogame, mas foi só o programa mínimo, né? Não se disse como e o que fazer, né? Então essa foi um pouco a sensação que a gente ficou. Agora, paralelamente a essa falta de sentido de urgência dos líderes mundiais, dos negociadores, eu senti urgência por parte dos jovens, todos os movimentos jovens que eu falei, urgência por parte dos cientistas, que estavam na COP, urgência por parte dos movimentos. Foi a COP também que teve mais jovens brasileiros em todas as COPs, foi a COP que teve movimento negro, maior participação do movimento negro, que teve maior participação dos movimentos indígenas. Você tem na sociedade brasileira um monte de gente pressionando e com sentido de urgência. Eu acho que essa é a questão. E não só no Brasil. Pessoas que eu falei de outros países falaram que essa COP foi a COP que teve mais movimentos de todos esses que eu falei, né? Não foi só o Brasil que levou mais organizações não governamentais, mais jovens, vários países também levaram. Então, você tem o sentido de urgência está na sociedade. Essa é a minha visão, essa a imagem que eu fiquei e que eu colocaria um pouco para a gente conversar, né? Então, existe o sentido de urgência. Então, primeira coisa. Uma segunda coisa é o Brasil, né? Não vou falar... Bom, o grande acontecimento do Brasil na COP foi o pavilhão, o Climate Hub, porque o outro pavilhão foi, como disse o Jamil, um greenwashing, se aplica essa palavra. Acho que não chega nem a ser um greenwashing, né? Foi uma grande mentira, né? Foi uma grande fake news, né? Como a gente viu. Agora, dentro dessa questão da participação oficial do Brasil, uma coisa que eu senti conversando com pessoas de diferentes países, diferentes governos, foi o seguinte: ninguém está pensando, pelo menos entre as pessoas que eu conversei, em negociar com o Brasil agora. Parece que é como se o Brasil tivesse num compasso de espera para o próximo governo, qualquer que ele seja. Então, de uma certa maneira, deixa para lá, desse governo a gente não pode esperar nada. Eu ouvi isso de estrangeiros, eu ouvi isso de vários brasileiros, um deles que, inclusive, eu tinha entrevistado e tinha me falado isso num mini podcast de uma coluna que eu escrevi lá atrás, o Tasso Azevedo. Ele tinha falado, desse governo não se espera nada e as pessoas cada vez esperam menos, né? Então, ele tinha falado isso em relação aos movimentos ambientalistas brasileiros. Ele falou comigo isso uns 6 meses atrás. Agora dá para dizer que são os movimentos ambientalistas que não esperam nada, mas também governos estrangeiros, representantes de governos estrangeiros, ninguém mais espera nada desse governo. Espera-se o governo acabar para o Brasil voltar a existir. Essa é a sensação que eu fiquei. E, dentro dessa coisa de não se esperar nada, tem uma outra questão interessante, que é os empresários brasileiros. Essa foi também a COP com mais CEOs do mundo inteiro. Falei com algumas pessoas que tiveram várias COPs, eu tenho uma frase que eu até citei numa das reportagens,
que é de um ex-diplomata e CEO, o embaixador José Fonseca, que hoje é representante da indústria brasileira de árvores e que teve várias COPs como negociador e tal, empresário, né? Ele é do mundo empresarial. Ele me disse o seguinte: essa foi a COP que teve mais líderes. Antigamente, as empresas mandavam o gerente de marketing, o gerente de sustentabilidade para as COPs. Agora estão vindo CEOs, estão vindo os donos de empresas, estão vindo... Teve uma mudança nisso aí também. Então, esse acho que é um ponto também para deixar para discutir, quer dizer, para além dos movimentos, dos jovens e tal, que eu acho que estão aí por idealismo, né, por sentido de urgência, me parece, você tem também o PIB entrando nas COPs. Não sei se é por idealismo ou por sentido de urgência, mas as pessoas estão percebendo que tem alguma coisa acontecendo que elas não podem ficar de fora. E, por último, em relação a essa questão dos empresários, dos CEOs, conversando também com alguns, os brasileiros, muitos me falando em off, claro que nenhum deles era da CNA ou do CNI, mas muitos me falando em off disseram o seguinte: nós viemos até porque nós não queremos ser confundidos com esse governo. Nós nos vimos obrigados a vir à COP porque fazemos parte de um país que é o Brasil, que virou um pária mundial. Então a gente tem que vir aqui para dizer: não, nós não estamos desmatando, não, nós não somos parte disso que esse governo está projetando. Então, encerrando e colocando as questões que eu queria falar. Eu acho que a gente tem a questão, sentido de urgência, sim, na sociedade tem, isso é um ponto importante, e como a gente pode fazer para que esse sentido de urgência, em próximas COPs, esse sentido de urgência passe da sociedade para as negociações. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Como é que isso pode passar? Porque esse sentido de urgência existe, o conhecimento existe, a academia sabe o que pode ser feito e o que precisa ser feito. Então, sim, existe isso, só que isso não se reflete no resultado da COP. Mas a gente mudou de fase, né? A gente mudou de fase no videogame. Será que nas próximas COPs a gente consegue que essas pessoas pressionem os seus governos para que a gente tenha decisões com mais sentido de urgência? E a segunda coisa, empresários, CEOs, como o poder econômico, ele de uma certa maneira, ele está se abrindo para essa questão, está entendendo essa questão. Depois eu posso falar até um pouco mais disso, em cima de uma reportagem que eu fiz de um caso aqui de Portugal, uma petrolífera que parou de prospectar petróleo. Por razões de incentivos financeiros, né? Mas o ponto é como fazer para que o PIB entre também e de uma maneira que não seja só por causa de incentivos financeiros. E, por último, a ideia do Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país com a tecla pause. Essa é a minha visão disso tudo. O Brasil, ele parou, o mundo que importa olha para o Brasil como um país que está parado no tempo e não tem o que fazer. Vamos ter que esperar um próximo governo para voltar a conversar. Se Deus quiser, teremos um próximo governo diferente, né? Isso a gente não sabe ainda, vai depender da votação dos brasileiros. Mas eu acho que essa é uma questão muito central. É como se o Brasil tivesse deixado de existir no mundo nessa que é a principal negociação multilateral que a gente tem hoje. Só existe no mundo um país que tem uma voz forte nessa negociação do clima, que é a coisa mais importante que a gente tem hoje. E o Brasil não existe nessa negociação, e as pessoas nem esperam mais nada disso, desse governo. Esperam que volte a existir no próximo. A CAF se comprometeu, inclusive, lá na COP, a colocar pelo menos 40% da carteira ao longo dos próximos 5 anos na área de economia verde. Isso não é pouco, isso é alguma coisa em torno de 25 bilhões de dólares, que poderá chegar a 30 bilhões de dólares. Para nós, é uma quantidade
de dinheiro bastante importante. Eu, na COP, em função da minha área de atuação lá no banco, eu naturalmente dei mais atenção para a parte privada. Teve a COP, da qual Jamil e o João falaram, mas houve também eventos paralelos em que o setor privado teve teve protagonismo, como o World Climate Summit e o Sustainable Innovation Forum. Ali eu tive maior presença, embora eu tenha participado também lá no setor que a gente chamava de setor azul lá. Eu acho que tem alguns pontos que vale a pena colocar na mesa para a gente discutir. Não há dúvida que os políticos, como você mesmo acabou de mencionar, e foi mencionado antes, Ricardo, que os políticos têm uma importância grande, que a questão estatal nessa agenda obviamente muito importante, isso não requer discussão. Mas é também fundamental discutir a questão privada dessa agenda. E tem várias razões para isso. Eu vou falar de apenas algumas. Uma delas é que a gente está tratando de um tema que não respeita fronteiras e, portanto, que não respeita jurisdição. Como não respeita jurisdição, e como se trata de uma agenda non-binding, e num contexto de diversidade de interesses tão grande, como é o caso aqui, a gente tem uma porção de problemas que incluem, mas não se limitam a questões de free riding, questões de agente principal e tantos outros que tornam extremamente difícil você chegar a uma agenda ordenada de descarbonização. É muito mais fácil a gente imaginar e pensar no que seria ideal do que você, na prática, aterrissar essa agenda. Tendo em vista um outro tema, ou uma outra agenda, que é a agenda ainda bastante privada, vejam vocês, quando a gente pensa nessa questão de sustentabilidade, da mudança do clima, etc., é também fundamental ter em conta de que essa agenda é cada vez mais uma agenda de comércio, de investimentos, de emprego, de renda, de impostos, de geografia dos investimentos, de protecionismo e de tantos outros. Então, sim, é uma agenda que cada vez mais ganha caráter privado. E quando a gente leva em conta a questão da jurisdição que eu mencionava antes, você começa a ver, de alguma maneira, uma tensão entre o que o setor público, a agenda pública pode fazer e o que, de fato, pode ser feito. Se você leva em conta essa questão de jurisdição e tudo mais que eu já falei, não é muito difícil você identificar que tem pelo menos dois atores que são fundamentais, ou que deveriam ser fundamentais nesse debate, considerando os constrangimentos que eu já mencionei. Um deles é o papel das grandes multinacionais, que têm presença global e, portanto, a questão da jurisdição tem uma natureza distinta e que tem uma capacidade de influenciar essa agenda muito grande, não só pela sua presença global, mas porque elas têm cadeias de produção muito longas. Então, só para dar um exemplo fictício aqui, pense numa Unilever. Para dar o nome de uma, mas eu poderia falar de qualquer outra. Se você quiser, pense na Volkswagen, enfim. Se uma empresa desse porte, com presença tão grande, decide top-down, empurrar para suas cadeias de produção para trás e para frente uma agenda de sustentabilidade, a capacidade dela influenciar vai ser muito grande. Muito grande. Um outro ator fundamental aqui os fundos de investimentos. Pense, para não ir longe, pense no Fink, que é o CEO do BlackRock, que gere 10 trilhões de dólares em fundos. Se ele decide, por alguma razão, que os novos fundos de investimentos ligados ao BlackRock vão ter que comply with uma agenda de sustentabilidade, a capacidade de influenciar um fundo desse porte talvez seja maior do que a de governos. Pense no terceiro ator, que também talvez tenha uma influência muito grande nessa agenda, o consumidor. Se a gente observa
se a gente vier observar uma mudança das preferências dos consumidores ao longo do tempo em favor de mais verde, de mais sustentabilidade, é muito provável que a gente vai ver também uma influência muito grande dessa dimensão privada na agenda de sustentabilidade. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar que eu acho que já foi mencionado antes, é o componente de desenvolvimento da agenda de sustentabilidade. É claro que a gente tem uma diversidade muito grande entre países, que eu acho que está no centro da dificuldade de se buscar uma convergência nas COPs, entre os políticos, as dificuldades, os objetivos, os alcances, os compromissos que os políticos têm são muito diferentes entre países e mesmo dentro dos países. E no caso dos países em desenvolvimento, essas dificuldades são particularmente grandes. E aí isso acaba criando uma tensão, e ela existe, e é muito provável que vai aumentar, entre a agenda verde e a agenda de desenvolvimento econômico. Vou dar um exemplo para vocês. O espaço fiscal que os países têm, muitos países em desenvolvimento, quase todos da nossa região, para não dizer todos, eles têm um espaço fiscal que é cada vez menor, cada vez mais comprimido. Então, a capacidade de fazer, do ponto de vista fiscal dos governos, só diminui. Esses governos têm compromissos ou demandas e etc., que são cada vez maiores por várias razões. Quando a gente ainda inclui nessa agenda a agenda de mitigação e de adaptação, essas agendas vão disputar com as agendas anteriores, que pode incluir educação, saúde, infraestrutura básica e tantas outras fundamentais. E aí você cria uma tensão de o que deveria vir primeiro, e que é um dilema extremamente grande, em especial num contexto em que você tem muita pressão política em cima desses governos. Você tem também outras formas de pressão, que são as pressões associadas ao espaço, a crédito mais barato e subsidiado que esses governos podem tomar se eles fizerem operações verdes, com determinadas características, que é um outro ponto de tensão. Como que a gente dá conta dessa questão? Um terceiro ponto que vale a pena discutir, que é outra tensão, que é a tensão entre negócios e agenda verde. Se você para olhar com muito cuidado, você vai ver que, sim, existe todo o interesse pela agenda verde, o setor privado está muito interessado, etc. Porém, é também verdade que existe um interesse muito grande, em especial daqueles que podem fazer agenda de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, de environmental goods, environmental services, esse tipo de coisa, que vem nisso tudo uma grande oportunidade de negócios. E aí, o que é legítimo do ponto de vista de fazer negócios puros e simples, e fazer negócios que, de fato, sejam convergentes com uma agenda de sustentabilidade no seu sentido amplo, incluindo aqui todas as questões sociais, de ODS, etc., é algo que no mínimo, gera muitas tensões, no mínimo, para dizer o mínimo, né? E como é que a gente enquadra os países em desenvolvimento numa agenda como essa aqui? E um último ponto, para ficar dentro do meu tempo aqui, eu acho que a gente não tem como não discutir questões em que a região, e o Brasil em particular, poderiam ter algo de benefício, que é o fato de que um país como o Brasil, mas também muitos da região, a gente tem, do ponto de vista mais técnico, uma vantagem comparativa e competitiva muito grande nessa área verde, em razão dos nossos biomas, enfim, do nosso capital natural, do nature-based solutions, essa coisa toda. Então, assim, do nosso ponto de vista, nós da região, para nós seria muito interessante que houvesse um mercado, entre aspas, em que houvesse mais transparência, uma governança muito mais forte, porque isso, em teoria, iria beneficiar a gente.
em especial países que já têm uma matriz tão verde, como é o caso do Brasil, o caso do Paraguai, Uruguai, que já chegou num estágio bastante interessante, Costa Rica também. Então, assim, esse é um assunto de interesse que talvez valesse a pena discutir. Outro assunto de interesse, para terminar, é a questão dos mercados de carbono, tanto o mercado regulado como não regulado. No nosso caso, a gente tem muito interesse de tentar empurrar uma agenda de criação de um mercado regional voluntário de carbono, que se a nossa avaliação faz sentido, e a gente está estudando esse tipo de coisa com muito interesse e com muita força, isso poderá eventualmente funcionar como uma fonte importante de financiamento ao desenvolvimento econômico e social. E o último comentário associado a isso, que é um ponto que o Ricardo fez logo na abertura, por que essas coisas não avançam mais rapidamente, Ricardo? Um pouco em resposta à sua própria pergunta, e por que elas têm ido de uma forma lenta? A gente tem uma opção de razões que passam pela questão de regras e de governança, mas também de infraestrutura na forma de serviços que, lá no final das contas, garantam que esses créditos de carbono sejam críveis, que eles tenham integridade. Isso manda uma mensagem muito importante para a gente, inclusive aqui da região, com todo esse potencial de capital natural que a gente tem para transformar isso eventualmente em fonte de financiamento, que é uma agenda de infraestrutura, entre aspas, que vai viabilizar a criação as condições que nos permitam transformar esse potencial em capacidade de realização de negócios para financiar não só a sustentabilidade propriamente dita, uma agenda verde, mas também o desenvolvimento econômico e social. O primeiro ponto, a pergunta que o Ricardo fez, se o copo meio cheio, meio vazio, né, Ricardo? Que acho que é uma pergunta sempre mais geral, é legal. Depende da perspectiva sempre, né? Da perspectiva de ser uma conferência de 196 países das Nações Unidas, eu diria que foi uma COP com sucesso, um copo mais cheio, porque não é fácil, né? Qualquer conferência da ONU é sempre super devagar, e é uma conferência, a gente chegou lá com 3,3 graus de compromissos, nada de implementação, estou falando só de compromisso, e saímos de lá com 2,4. Então, assim, em termos de... para a ONU, grande sucesso, porque a ONU, a gente sabe, né, dá passos super lentos em qualquer tema, quanto mais num tema da complexidade, como mudanças climáticas, como o Jorge acabou de falar. Porque o tema de clima não é um tema de meio ambiente, nunca foi. Quem um dia pensou que o tema de clima era um tema ambiental, sempre esteve errado. O tema de clima é um questionamento sobre o modelo de desenvolvimento, o modelo econômico de desenvolvimento que nós temos. Então, assim, pela complexidade do tema, a gente, e foi o último acordo multilateral que tivemos, não resta dúvida que, assim, um avanço. Dessa perspectiva, eu diria o copo foi meio cheio. Da perspectiva do que precisamos, da perspectiva da ciência, aí estamos muito longe, né? Como o Jamil falou, o próximo relatório que a gente também já viu, é desastroso o que vai acontecer com a humanidade. E eu não estou preocupada com o planeta, né? Eu estou preocupada com a humanidade, porque o planeta está muito bem obrigado e vai continuar muito bem obrigado sem nós humanos. Então, assim, para a humanidade, o tempo tanto de migrações, desastres, e o custo disso tudo, e aí entra o setor privado e financeiro, é absolutamente desastroso. Então, o que é essa COP, como não todas as outras, é um debate sobre o modelo de desenvolvimento escolhido até agora, que a gente conhece historicamente, não está dando certo, porque a gente está usando os recursos naturais como um almoxarifado e eles têm limites. E que antes os europeus podiam, acabou os recursos naturais da Europa, podia, sei lá, ir para a Ásia, para a América Latina ou para qualquer outro lugar, pegar minério, pegar açúcar, sal, o que fosse. Em relação ao clima, não tem essa possibilidade.
é um recurso que tanto faz se você está gastando aqui ou na China ou na Europa, o planeta tem um limite. E nós não conhecemos um modelo econômico global que nos impõe esse limite de recursos naturais, e acho que é isso que a gente está debatendo em todas as COPs, e essa é exatamente o que aconteceu lá. E eu acho que tem dois campos. Você tem um campo que eu diria que foi o predominante nesta COP, e que normalmente é o predominante, e que veio muito marcada pelo setor privado e principalmente pelo setor financeiro, que entrou com tudo sobre o tema de clima. Estão mudando os bancos centrais em todos, perceberam que eles vão ter que pagar a conta, né? Então estão se movimentando para isso, que é assim, temos um problema, que são alguns gases que temos que diminuir, vamos fix a problem. Então está todo mundo ali tentando consertar um problema, carbono. Vamos tirar carbono da atmosfera. Esse é um grupo, e eu diria que a grande maioria, e foi com esse espírito que acho que os governos chegaram na COP. E tem um outro grupo que está falando, não, o problema não é só carbono, o problema é este modelo de desenvolvimento mais amplo senso, e a gente não está aí para arrumar um problema, a gente tem que transformar a sociedade e usar o tema de clima para fazer uma transformação muito maior do que fixing a problem. E esse outro grupo, que eu diria um grupo minoritário, começou a participar da COP. E foram muito menores do que o outro. Mas esse foi um pouco o embate da COP. Então, eu diria que esta COP, e eu já fui em 21 COPs, então eu já conheço COP, até não poder mais. Mas foi a primeira COP que nessa COP a gente estava entre a ciência e a rua. Entre a ciência e a rua, você vê sinergia, o que os cientistas estão falando e os jovens protestando na rua, os indígenas. Só que entre um e outro, você tem governos e você tem setor privado, que foram os que têm poder, que estavam ali dominando. Então, eu acho que eu não sou a pessimista, ao contrário, eu saí dessa COP otimista, demos passos largos em acordos, né, em compromissos, se eles vão ser implementados, depende da gente protestar na rua, ou como consumidores consumirmos diferentes para que ele seja, para fixing the problem, né, 2.4, daqui a pouco a gente continua ali, espero que possamos chegar a 1.8, 1.5, mas essas pessoas que estavam lá pensando nessa transformação muito maior também estavam presentes pela primeira vez. Então, eu saio dali um pouco mais animada sobre o que fazer. O setor financeiro, que eu acho que foi a grande novidade, os CEOs estavam lá todos presentes, acho que o setor privado, como o Jorge colocou, eles veem como um grande desafio, né? É um super desafio, porque eles sempre souberam fazer de um jeito, e agora pedido para fazer de um outro jeito. É uma transformação, demanda muito, e quem vai, como é que faz? Para em pé o business model, mas o setor financeiro está absolutamente convencido de que, se não fizermos nada, o modelo inteiro explode. Então, eles entenderam que é aí algo, agora eles se colocam como a solução. E aí é muito difícil, porque, para muitos, eles são os causadores do problema, e agora os vendedores de solução. E aí tem sugestões de como é que isso vai acontecer, seja através de clubes, setor compromissos voluntários versus acordo multilateral. E a gente chegou até aqui com um acordo multilateral difícil, ONU, com todos os problemas de um acordo multilateral, mas foi esse acordo multilateral que nos fez chegar até aqui. A gente só tem 1.5 na linguagem, porque as pequenas ilhas, que não têm poder nenhum, firmaram o pé e no Acordo de Paris colocaram lá 1.5. Então, assim, a pergunta que na minha cabeça está da onde vai vir o esforço, a energia, de que grupos vai vir esse esforço para fazer esse empurrão ser ainda maior. Porque a gente está meio parou, assim, as ruas chegaram, acho que vai aumentar, e a ciência está aumentando, está politizando ainda mais os assuntos,
mas acho que governos e setor privado, em geral, tem um limite de quanto eles conseguem estar na frente, né? Então, vou deixar, esse é um primeiro ponto. O segundo, foi muito mencionado aí o hub, o Brasil Climate Action Hub, e acho que tanto o Jamil, mas o João Gabriel falou bastante, né, de como é que surgiu, não surgiu. Eu acho que o Brasil Climate Action Hub, eu colocaria, e foi sensacional, eu amei, foi maravilhoso, mas ele é uma inovação política de ativismo em conferências multilaterais. Pela primeira vez, tem um país que tem 2 pavilhões, um do governo e um outro da sociedade. Teve em Madrid, a gente também fez, a sociedade também fez um pavilhão, só que o governo brasileiro não teve o seu pavilhão. Então, nessa aqui, em Glasgow, teve 2 pavilhões. E todo mundo percebeu, talvez mais até do que em Madrid, perceberam, acho que Madrid foi até mais inovador, porque foi a primeira vez, né? Mas teve mais visibilidade em Glasgow porque haviam 2. E haviam 2 pavilhões e uma mensagem era muito clara, governadores, setor privado, indígenas, quilombolas, sociedade, não se veem representados pelo Executivo Federal. Essa era a mensagem muito clara. Este governo Executivo Federal não nos representa nesse tema, e tem aí uma sociedade vibrante, tem setor privado, tem prefeito, tem parlamentar, tem todo mundo querendo fazer parte da solução e não do problema. Então, acho que ele foi inovador nesse sentido, e acho que é inovador mesmo porque a gente, lógico, conhece as redes internacionais, nenhum outro país fez algo parecido, nenhuma sociedade de nenhum outro país fez algo, não tinha o pavilhão da sociedade russa, o pavilhão da sociedade chinesa, o pavilhão da... Nem quando teve o Trump, né, não teve o pavilhão da sociedade americana, né, isso não aconteceu. Então, teve um certo inovação, porque é muito difícil o ativismo dentro dos espaços das Nações Unidas, né? Todo mundo sabe, é muito restrito o que você pode ou não pode fazer lá. E ter trazido um ativismo que é qualificação do debate e multi-stakeholder foi bastante interessante, e acho que deu aí, como foi colocado, uma maturidade da sociedade brasileira em geral para debater o tema. E eu acho que a maior novidade, os indígenas chegaram lá, os indígenas participam assim, há mais de 10 anos de COP, então não é nada novo indígena participar de COP. Dessa vez eles estavam lá, tinham 40 indígenas brasileiros, muito jovens, muitos deles, pelo menos uns 25, 30 deles muito jovens, mas eles chegaram lá assim, com um pacote fechado, que alguém perguntasse para os indígenas o que vocês querem? Eu quero banco de semente, eu quero drone para monitorar o meu território, tinha assim, pacote completo e muito concreto, não era assim, quero acabar com o governo Bolsonaro, não. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para eu poder defender o território e ser solução de clima. O movimento negro foi em Madrid, eles estavam um pouquinho presentes, poucos membros, dessa vez eles estavam bastante presentes, e foi muito interessante, acho que foi a grande novidade. Aliás, hoje, dia 20 de novembro, né, temos que comemorar, então que bom falar do movimento negro no dia de hoje. Eles foram extremamente criativos. E tem 2 movimentos negros, né? Você tem os quilombolas, e aí eles muito grudados ao movimento indígena, com a mesma narrativa, né, de ser solução ao problema climático, mas o movimento jovem negro de periferia, entendendo que eles não querem só estar no tema de injustiça, né, de adaptação, loss and damage, né, perdas e danos, nós seremos os mais impactados. Não, eles estavam muito mais na potência e de transformação do que eu falava, desse modelo de desenvolvimento que seja ambos ambientalmente saudável em relação à relação com a natureza e socialmente justo.
Então, nesse sentido, é o tema de desigualdade e modelo de desenvolvimento abraçados um no outro, o que eu achei hiper interessante, né, nessa COP ali. Tiveram, só para falar do Hub, tiveram muitos pré-candidatos aí à presidência que passaram na COP, foi muito interessante. E eu vi aí alguém, assim, a gente ainda tem um trabalho para fazer com o PT, que é então, provavelmente um dos grandes partidos que vão estar aí também. Assim, tinha lá o Jacques Wagner, o Nilo Tato, o Contarato, o Alessandro Molon, tinham diversos parlamentares, mas o PT ainda não abraçou essa causa, o Lula falando bastante sobre isso na viagem dele, e então a gente tem todo um debate dentro do PT, mas eu diria que assim, só tirar o Bolsonaro do governo não resolverá o problema da inserção de clima do Brasil, porque, né, a gente já também teve diversos problemas num governo progressista, como foi o governo do Lula na área social, na área climática, principalmente climática, não foi o caso, mas isso aí a gente pode conversar um pouco depois. Finalmente, eu queria mencionar uma coisa que o Jamil falou sobre a estratégia do governo brasileiro, se ela teve sucesso ou não. Jamil, eu não acho que primeiro foi uma estratégia do governo brasileiro, eu acho que foi uma estratégia do governo britânico, que vendeu ao governo brasileiro e o governo brasileiro engoliu porque não tinha estratégia. Essa é a verdade. Então, qual era a estratégia? A gente não fala muito mal do Brasil, não nos deem razão para falar muito mal de vocês virarem lá os inimigos. Em contrapartida, vocês não falam não para nenhuma das negociações. E foi um pouco isso que aconteceu. O Brasil não virou pária, não foi ganhou lá 2 Fossil of the Day, né? Eles ganharam lá 2 Fossils of the Day, mas não foram os piores países na negociação, não foram, né, colocados. Ao mesmo tempo, o Brasil assinou tudo. Assinou. Vamos lembrar, é um governo Bolsonaro que falou que ia sair do Acordo de Paris, é um governo Bolsonaro que fala que odeia indígena, não sei o quê. Chegou lá, teve que assinar um acordo de desmatamento, um acordo sobre metano, teve que assinar tudo que teve que assinar, não bloqueou o artigo 6, não brigou pelaquela coisa de transferência dos CDMs, assim, não foi nada contra. Então, assim, eu não acho que era uma estratégia do governo. Primeiro, porque o governo não tem estratégia, né? Eu acho que era muito mais assim um acordo de a gente não põe as luzes negativas no Brasil e vocês aceitam tudo. Então, acho que, da perspectiva da negociação internacional, foi ótimo para o acordo multilateral, porque a última coisa que a gente queria era o Brasil falando não e o Brasil não assinando, e quando um país não assina, nenhum assina, né, nos acordos multilaterais. Então, eu acho que foi assim, um acordo de cavalheiros. Agora, totalmente concordo com o que o João falou, com o João Gabriel falou. Está todo mundo assim contando os minutos. Então, assim, tanto faz o que o governo brasileiro faz ou deixa de fazer. Todo mundo sabe que o desmatamento ia estourar. Assim, o Brasil simplesmente não está sendo levado a sério. É um não país de negociação. Essa é a verdade. Um esforço tremendo dos nossos negociadores, trouxeram os negociadores antigos, depois do Ernesto Araújo ter saído, França trouxe os antigos, que são excelentes negociadores. Essa estratégia deu espaço para o Itamaraty ser o Itamaraty, o que é ótimo, porque sempre teve um papel muito importante. Então, acho que foi uma estratégia que eu diria não só boa para o governo, mas acho que foi boa para a negociação, e que fico feliz que tenha sido assim. Teve uma separação dos negociadores ao MMA, o MMA foi demonizado pelas razões, aquele vídeo do Jamil maravilhoso, mostrou tudo, né? Mas tem essa coisa, a gente ajudou a organizar lá o Hub. A última coisa que a gente acha que é legal é chegar numa COP internacional e ter 2 Brasis. Isso nos enfraquece como país. Eu não acho que é o nosso objetivo fazer isso de ar eterno. Ao contrário, quero poder celebrar um grande hub
o Brasil unido novamente, quando tiver um governo que a gente possa fazer isso. Mas a sociedade mostrou que quando o governo federal não os representa, a gente faz sozinho. E eu acho que isso foi bastante interessante nessa COP. Todos nós sabemos que o Brasil é o país que teria as melhores condições para reduzir muito rapidamente e drasticamente as suas emissões, justamente porque a redução dessas emissões não supõe aquilo que a Ana mencionou. Como você tem metade praticamente das emissões vinda de desmatamento, você não precisa de uma grande transformação na vida social e econômica para acabar com o desmatamento. É completamente diferente de você fazer o fade-out dos combustíveis fósseis ou mudar o sistema de eletrificação, o sistema de aquecimento domiciliar, etc. E quando isso acontecer, já que a Ana tocou nesse tema referente ao próximo governo, a minha dúvida é qual é a capacidade que países, aí retomando o que o Jorge falou, com espaço fiscal limitado, esse tema do espaço fiscal limitado está no Emissions Gap Report das Nações Unidas, publicado esse ano. Com espaço fiscal limitado, com muita pobreza, qual vai ser, a hora que a gente acabar com o desmatamento, como é que a gente vai lidar com o tema da taxação inevitável dos combustíveis fósseis? Quer dizer, de colocar um preço no carbono, como se diz tecnicamente. Como é que nós vamos lidar com isso? Sobretudo levando em conta que, como hoje foi noticiado no jornal, a Petrobras não quer saber de renováveis e que um dos pontos mais difíceis dos fantásticos discursos que o Lula fez, tanto no Parlamento Europeu como na Sciences Po, um dos pontos mais difíceis é a defesa da Petrobras sem colocar ao lado dessa defesa a ideia de que a Petrobras precisa se transformar numa empresa de energia e não de petróleo. Então, como é que a minha pergunta vai por aí? Quer dizer, não é uma coisa assim que você pode dizer, não, vamos renunciar ao petróleo. Como é que você vai renunciar ao petróleo? Como é que a Guiana, por exemplo, vai renunciar ao petróleo que ela acaba de encontrar, tá certo? Que é uma fonte de renda e de potencial de crescimento econômico, de distribuição de renda. A Guiana vai renunciar a esse petróleo que ela acaba de encontrar e que é um negócio incrível. Como é que os países onde o petróleo tem alguma importância nessa transição poderão se comportar no âmbito dessa mudança de modelo de crescimento econômico ao qual a Ana se referiu? A eficiência desse tipo de reunião. A gente sabe que, numa medida inédita, teremos uma outra COP ano que vem, em Sharm el-Sheikh, um balneário ali na ponta do Sinai, no Egito, o que mostra a premência, a urgência dos temas debatidos e talvez a vontade de conseguir alguma solução prática. Então, funciona ainda esse tipo de reunião com votos unitários que valem a mesma coisa, que é importante para os países pequenos, mas talvez às vezes dificulte a formação de consensos? Isso é uma coisa. E a outra coisa também é um tema genérico, mas acho que é importante, que é o peso que a gente está botando nos ombros da juventude para segurar essa bandeira da urgência ambiental. Será que não é um peso demasiado? Será que não é um peso que nos deixe cômodos também? Nós, eu falo por minha geração de 50 e tal, mas outras gerações também, que com isso se sentem ou podem sentir-se desobrigadas de uma luta mais constante, mais cotidiana, porque, afinal de contas, a juventude está fazendo isso. Então, são temas que reapareceram um pouquinho aqui e ali na cobertura da COP26, temas que me intrigam e temas que eu gostaria de ouvir vocês que estiveram lá falarem um pouquinho também. Eu acompanhei presencialmente a palestra do Lula aqui na Sciences Po, em Paris, e tinha acompanhado também as palestras precedentes lá no Parlamento Europeu, e isso em Bruxelas.
E eu percebo que ainda, por mais que o discurso seja entusiasmante, positivo em várias dimensões, eu tenho que registrar isso, eu vejo com uma certa frustração muito grande ainda a ênfase, talvez ainda ele não esteja suficientemente bem assessorado nessa questão ambiental e outras, por exemplo. Ele fala ainda com muito entusiasmo da sua época com relação à indústria automobilística. A indústria automobilística, na minha época, produzia 4 milhões de carros, hoje 2 milhões, precisamos voltar ao que era. Mas, sugerindo, não é exatamente dessa forma. E Petrobras também, faz aquela apologia de óleo e gás, do Petrobras, do petróleo e tal. Não fala nada de a Petrobras atuando como uma empresa não apenas de petróleo, né, mas de energia, né? Eu vejo uma certa frustração ainda. A esquerda, eu tenho uma intuição, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma forte intuição que a esquerda não introjetou ainda essa questão efetivamente da emergência climática. Eu sinto isso claramente, que é como se fosse alguma coisa fundamental, importante de ser abordada, ser tratada, mas as pessoas ainda não veem como uma emergência efetiva, né? Eu posso estar enganado, gostaria de estar enganado. E mesmo na classe empresarial, sabe? Eu estou no conselho de 4 ou empresas ou associações empresariais. Eu sinto que é mais um esforço de tomar medidas que fiquem bem na foto, tomar medidas que evitem que a empresa fique estigmatizada como não preocupada com a questão ambiental, mas não é efetivamente eu não sinto, pelo menos, uma verdadeira consciência da emergência climática, né? Então, é esse ponto que eu coloco para vocês, claro, para todos aí, a Ana, e para o próprio Ricardo Abramovay, essa minha... E o último comentário muito rápido, a imprensa francesa trata a COP26 como um grande fracasso, hein? É um fracasso frustrante, ou seja, tem até uma frase que eles insistem aqui no headline de algumas matérias: a COP26 se comprometeu a fazer novos compromissos do futuro, né? É um compromisso com novos compromissos, quer dizer, não é nada efetivamente robusto. Então, passou aqui para a França, em particular, uma visão relativamente frustrante dos resultados da COP. Não vou responder todas, mas alguns pontos são fundamentais aí que vocês colocaram. Uma delas é o formato, justamente, dessas grandes negociações. A COP, ela se insere, vamos colocar, essa frustração, Otávio, dos franceses, que eu acho que não é só dos franceses, é algo muito, muito geral, e até o próprio Boris Johnson também, no final, deu uma declaração muito, muito nesse sentido. É uma frustração. A COP se coloca dentro de um contexto da crise do multilateralismo, né? Ela não acontece no vácuo, ela acontece justamente no momento em que, eu posso te dizer, a gente vai de cúpula em cúpula, e aí não só climática, você vai de um evento a outro evento, com a sensação de que existe um cansaço, uma fatiga negociadora muito clara. E aí a pergunta que deve ser feita: por quê? Qual é a transformação na relação de poder que está impedindo um avanço maior? Existem várias teses. Uma delas é de que aquelas cúpulas que davam resultado, na verdade, eram cúpulas em que poucos países decidiam por muitos, colocavam goela abaixo e havia a percepção de que elas caminhavam. Quando, na verdade, você tem uma situação hoje em que um número maior de atores querem e precisam, e, claro, tentam colocar as suas próprias
preocupações. Quando as preocupações são colocadas, o outro lado reage, também bloqueando. Então, por exemplo, um caso, e aí falando de uma forma muito mais específica da COP mesmo em Glasgow, a questão do fundo, que a Ana deve ter acompanhado também, do fundo para os países mais pobres, justamente não a da adaptação, mas de perdas e danos, e como aquilo entrou pela noite, madrugada, sendo negociado, e você não teve, do lado americano e europeu, qualquer tipo de compromisso. Em outro momento, minha suspeita é de que esses outros países não teriam nem tido a coordenação suficiente ou o engajamento suficiente para garantir ou para empurrar nessa direção. Então, não havia percepção tampouco de impasse, ou porque você tinha um desnível muito grande na posição política, ou porque você simplesmente ainda... Eu não estou falando só da COP, estou falando de uma forma mais geral. Um outro exemplo é a própria OMC. A OMC tem na semana que vem a sua cúpula. Quando foi a última vez que vocês ouviram falar de algum acordo na OMC real? Não. O próprio G20. O G20 que passou de uma situação de diretório do mundo para uma situação de... Aí eu vou ser um pouco exagerado, mas de seminário do mundo, um talk show do mundo, e não um local de decisões. Então, a gente precisa colocar a COP dentro desse contexto, e a grande pergunta que todos fazem aqui na ONU tá bem, se esse modelo fracassa, ou já fracassou, ou não dá o resultado que a gente precisa que seja dado, qual é o outro modelo? E esse outro modelo não existe. Então, esse é o dilema. Se eu não me engano, o Otávio estava lá, mas uma das teses do Lula nessa viagem pela Europa foi de que o mundo precisa, assim como teve ao final da Primeira Guerra Mundial uma conferência, assim como teve outra já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, etc., que o mundo precisaria de mais uma conferência política, não técnica, não econômica, não comercial, uma conferência política justamente para inaugurar uma fase, talvez, de maior eficiência na tomada de decisões. Obviamente, e aí tem vários debates nisso, Marcelo sabe disso, desde o Conselho de Segurança, que não representa mais o cenário internacional, até mesmo aquelas promessas que nunca foram cumpridas de que o FMI e o Banco Mundial já não mais estariam só liderados por países ricos. Eu estou colocando isso num contexto geral para mostrar que, de fato, a COP não acontece no vácuo. A frustração na COP ela faz parte de uma frustração um pouco maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a esquerda, eu concordo, eu acho que a Europa viu nos últimos 2, 3 anos como a esquerda perdeu espaço para partidos verdes que tinham um apelo muito maior para a juventude. E eu não acho... quer dizer, eu vi a esquerda mudando seu discurso, tentando chegar mais perto desse assunto, mas eu acho que ainda não de forma suficiente, ou talvez suficiente, mas não de forma que convencia justamente essa parte desse eleitorado. Eu acho que esse é um ponto central. Se eu não me engano, talvez a Ana tenha mais informação, se eu não me engano, Lula foi convidado para a COP. E por uma consideração, acho, política, acabou, do status que ele teria, acabou não participando. E para completar, Ricardo, a questão, eu acho que do petróleo não é só do petróleo, é de toda a transição, de todos aqueles que fizeram apostas, investimentos e querem saber que fim levará tudo isso. Eu acho que é uma questão fundamental da transição. No começo, você colocou, no começo do nosso debate, você colocou a questão do norte e sul. Eu acho que essa questão fica claro por conta também dessa transição, ou seja, tá bem, vamos caminhar para um novo modelo, quem é que paga, isso não está equacionado, e como saltar. A COP precisava, eu acho que, eu não me lembro quem disse isso, mas eu acho que foi um resumo bastante interessante. A COP deu um passo, ela foi um passo,
só que o que se esperava e que o que precisava acontecer era um salto muito grande. Então, o passo foi dado, mas esse passo é insuficiente. Eu fico só com medo de que o pavilhão, eu não vou chamar do pavilhão da Ana, prometo, Ana, o pavilhão da sociedade brasileira, organizado, entre outros, pela Ana, assim fica melhor, que tenha um espaço em Sharm el-Sheikh. Isso eu estou preocupado mesmo, porque a imprensa não vai ter o mesmo espaço, não vai ter a mesma liberdade. O governo egípcio hoje não é um governo simpático à liberdade de expressão. Eu quero muito saber como é que o governo egípcio, na COP, vai lidar com 2 Brasis ou qualquer outro tipo de atividade. Aconteceu em Glasgow, não sei se teremos essa mesma dimensão. O Lula, vou começar com o Lula, né? Numa das entrevistas que ele deu, lá naquele grupo dos socialistas e democráticos, ele falou sobre quais são os novos desafios da esquerda, né? Foi a pergunta que foi feita a ele. E a resposta dele, corretíssima: desigualdade, que é o grande desafio da esquerda desde que a esquerda existe, ambiente e emprego. São esses os 3 desafios. E aí a jornalista que estava entrevistando o Lula fez a pergunta certa, mas não tem uma certa... Como é que vai resolver essa dificuldade entre ambiente e emprego, que às vezes algumas políticas para ambiente elas estão tirando empregos. E aí o Lula meio saiu pela tangente da questão e ele não deu uma resposta muito clara a respeito disso. Eu acho que um ponto que é muito importante, e aí eu vou chegar no caso do Brasil, a transição energética, ela gera alguns perdedores, né? E aí a gente tem visto isso. O caso que eu citei aqui de Portugal, que foi a Galp fechou uma refinaria de petróleo. Não era uma refinaria grande, eles fecharam não porque só por razões de consciência ambiental, mas porque eles não estavam mais ganhando dinheiro com a refinaria por causa da crise que veio com a Covid. Mas é o que acontece. Eles fizeram isso, agora vão investir em energias renováveis, de olho no dinheiro do Fundo Europeu, né? Ou seja, esse fechamento da refinaria gerou o fim de 2.000 postos de trabalho, o que foi uma grande polêmica aqui em Portugal. Então, acho que essa é uma questão. Agora, o que eu queria chegar no Brasil eu fiz umas entrevistas grandes, uma delas foi parar no podcast da minha coluna, com economistas e tal. A que eu botei no podcast foi o do Juliano Assunção, que é um dos capitães do time do Amazônia 2030, das coisas mais sérias que se tem feito sobre a Amazônia no Brasil. E o que o Juliano mostrou na entrevista para mim é o seguinte: dentro dessa coisa de vencedores e perdedores e tal, o Brasil é um dos países que tem mais vantagens competitivas. Por quê? Porque o desmatamento no Brasil não gera nenhuma atividade econômica importante. Por exemplo, na Indonésia gera. A Indonésia tem florestas, tem o óleo de palma, que é tirado lá. Zerar o desmatamento lá vai significar desemprego e o fim de uma atividade econômica. É um problema, tem que zerar o desmatamento, eles vão ter que lidar com isso. O Brasil não vai ter esse problema, porque o desmatamento no Brasil é criminoso. É o grileiro que vai lá, corta as árvores para revender a terra e coloca uns bois lá para fingir que ele tem uma atividade econômica. Então, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. E segunda vantagem competitiva, para além de todas as nossas energias renováveis, etc., aqui, hidrelétricas e tal, o Brasil tem um potencial de energia solar e de energia eólica monumental. O que o Juliano me contou também é que o dia com menos sol no Nordeste brasileiro tem mais sol do que o dia com mais sol na Alemanha. Então, o potencial de energia solar no Brasil é absolutamente monumental. E aí a nossa conversa derivou para o seguinte, né? E aí eu quero chegar na coisa da esquerda que o Otávio falou, né? Por que a gente não está discutindo isso? Por que esse não é um tema da campanha eleitoral brasileira? Por que os partidos, principalmente os partidos de esquerda, eles não estão pensando nisso, que é uma maneira de você pensar numa transição energética e de você
fazer uma coisa que gera emprego, né? Fazer uma coisa que gera emprego. Então é muito curioso como esses temas estão ausentes do debate público brasileiro. A gente ainda está, e aí eu li o que a Tatiana falou, e ela tem toda a razão, a gente ainda está falando de Petrobras, a gente ainda está falando de umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Esse é o mundo do passado. A gente está falando de automóveis, né? Automóveis a gasolina, se ainda fosse carro elétrico, né? Automóveis a gasolina. Quando a gente pode falar no Brasil de zerar desmatamento e bombar energia eólica, bombar energia solar, qual a viabilidade, qual o custo, não sei, não sou economista, mas eram temas que tinham que estar no debate público. A gente tinha que virar a chave e começar a discutir essas coisas a partir de agora. Eu acho que essa é uma questão. E aí, por último, uma pergunta que eu vou fazer para o Jorge Arbache, quando ele falou de multinacionais, é só uma curiosidade que eu tenho. Eu fui no pavilhão do New York Times, lá da COP. Aliás, eu acho que eu peguei a Covid lá, mas tudo bem, porque tinha muita gente sem máscara, tá uma chacrinha lá, né? Mas lá no pavilhão do New York Times tinha uma grande exposição da IKEA, né, como se fala aqui, que é aquela empresa sueca que diz estar fazendo todo um trabalho multinacional, grande, para combater as mudanças climáticas, certificando toda a madeira que eles usam, O que eu sei é que aqui em Portugal abriu-se uma fábrica de móveis só com madeira certificada para atender a demanda da IKEA, porque a IKEA não estava mais comprando os móveis feitos com madeira não certificada. A minha pergunta para o Jorge é se essa iniciativa, eu não conheço profundamente a iniciativa da IKEA, essa é uma iniciativa séria, se enquadra nisso que ele disse, de uma empresa multinacional grande que usa sua força para melhorar os padrões e tal, ou se é mais um greenwashing e tal, é só uma curiosidade. Então, essa é a minha colocação e a minha pergunta. Eu acho que a pergunta do João é convergente com o ponto do Otávio, no sentido de que o Otávio comentava de uma suposta pouca preocupação com relação a essa agenda. A agenda, enfim, verde, sustentabilidade, descarbonização, eu não tenho certeza disso. Eu também, enfim, converso com muita gente por aí, mercado financeiro, empresas, etc. Enfim, é o meu dia a dia. Eu acho que essa preocupação e essa consciência, elas existem, em especial quando você conversa one-to-one. Você vai jantar com um cara aí, um CEO, um VP, etc. O cara sabe, está tão preocupado quanto todos nós aqui. A questão não é essa. A questão é como é que você vai do ponto A ao ponto B. Como é que você sai de onde a gente está hoje em direção ao novo ponto, que é um ponto em onde você vai ter uma mudança do modus operandi, você vai ter que incorporar todo esse aumento de custos, etc. E isso vai envolver toda uma transformação. Mas mais importante do que isso, em razão da natureza desse tema, você tem muito free riding. É um empurrando para cima do outro para ver quem é que vai, no final das contas, absorver mais custo nessa transição. Então, o que a gente mais precisa, idealmente? O que a gente mais precisa é de uma super governança, uma super transparência, uma super accountability. É isso que vai fazer as coisas, eventualmente, acelerarem, as mudanças acelerarem, tanto para o setor público quanto para o setor privado. É em torno disso que a gente tem que brigar. Eu não sei se é a falta de consciência. A questão é como é que você põe os pingos nos is e descortina essa questão toda. Sobre a IKEA, eu não sei dizer, mas o que eu percebo, João, e aí isso é convergente com um ponto que alguém comentou, não me lembro quem, acho que foi a Ana, sobre a crescente preocupação do setor financeiro. Isso é verdade, aí que eu estou. O que, na verdade, a gente vê no setor financeiro, nos bancos, no BIS, enfim, esse pessoal todo que está preocupado com os impactos das mudanças climáticas na estabilidade do setor financeiro, seja mundial ou seja de cada país. Isso acontece porque as mudanças climáticas estão trazendo um aumento da incerteza e da dificuldade de identificação e mitigação de riscos. Esse negócio é super importante. Porque quando você, setor financeiro, eu
eu vou precificar um risco e aí, portanto, eu vou analisar um projeto e etc. Quando as mudanças climáticas trazem uma área cinzenta, eu não consigo identificar bem, já é difícil identificar risco. Quando você tem essas mudanças drásticas, a dificuldade é muito maior. E isso no limite, assim, quando você estica muito a corda, isso pode trazer impactos no sistema financeiro, no setor financeiro, que podem ser dramáticos. Então, assim, a preocupação dos bancos, dos banqueiros, não é só pelo lado da poesia, é pelo lado da sustentabilidade, da sobrevivência mesmo. Isso acontece também com quem tem mais a perder, que são grandes empresas. Então, assim, é pura sobrevivência, né? O componente de poesia aqui, não sei, eu não imagino que seja muito grande. Agora, sobre um ponto do Ricardo, sobre a precificação de carbono, eu acho o seguinte, que olha só, se vocês olham para o que acontece em algumas regiões, eu nem vou longe. Pense apenas na África subsaariana e em alguns países aqui da região. A gente está cheio de histórias, não de hoje, mas que inclui hoje, de países em que o preço da gasolina subiu, do combustível, do óleo diesel, caiu o governo. Uma instabilidade gigantesca. A gente tem aqui na região a Argentina, que já subsidia combustíveis, vai ter que subsidiar ainda mais, Bolívia, Equador. Isso é um impacto. Então, assim, como é que você sai do hoje para o amanhã, de novo? É muito difícil. Como é que esses governos vão conseguir abrir mão? Todo mundo concorda que a gente tem que descarbonizar as energias, beleza, mas como é o que acontece em between? Como é que esses países vão financiar a mudança do preço da energia, incluindo os países que são produtores de petróleo? Esse negócio, então, assim, a gente tem que olhar, assim, para a questão dos combustíveis fósseis, etc., mas a gente tem que olhar isso aí dentro do contexto do mundo real, que é um contexto que não vai permitir que isso aconteça no ritmo que muitos gostariam. Muito mais complicado é a gente ver, como a gente viu lá no G20, os países desenvolvidos reclamando da questão da produção de petróleo, fazendo pressão indireta em cima da OPEP, para eles aumentarem a produção de petróleo, para baixar o custo do petróleo, por causa dos seus impactos nas suas constituintes. Isso sim é dramático. Você vê país rico reclamar disso. E os países pobres, onde o governo cai e o caos, que já é muito grande, pode ser ainda maior. Eu acho que a coisa mais importante que eu vi nessa discussão nossa aqui foi uma coisa que o Jamil, que eu nem sei se está aí ainda, mencionou, que é a questão do que virá no próximo relatório do IPCC, que finalmente vão colocar ênfase naquilo que eu acho que é o mais dramático de tudo, que é a questão do impacto disso tudo na estabilidade política, na desigualdade e na pobreza. Essa é a fase mais profundamente dramática de toda essa história da mudança climática, e a gente só sabe como começa, mas a gente não sabe como é que isso vai acabar. E a possibilidade de um dos efeitos colaterais de tudo isso aqui terminar com muito mais desigualdade entre países, com muito mais pobreza e com muito mais miséria, eu acho que é muito grande. Inclusive, dentre outras razões, inclusive porque tem países e muitas empresas que estão fazendo de toda essa agenda uma agenda de grandes negócios. Inclusive naquilo que eu tinha falado antes, de impondo para governos pobres agendas verdes, que não necessariamente são as agendas mais fundamentais. O desafio nosso não é não abraçar a agenda verde de jeito nenhum. O ponto não é esse. O desafio é como você combina a agenda verde com uma agenda de desenvolvimento econômico. Essa sim é a grande agenda. Isso é possível em muitos países que tem capital natural que permite essa ambição. Muitos não têm, mas muitos têm. Muitos têm. E é isso que a gente tem que explorar. Como é que a gente faz disso, de fato? E aí tem que incluir inovação, tecnologia e tantos outros temas que, no fundo, são críticos e fundamentais para a redução da pobreza, da desigualdade e da miséria, que eu acho que é a grande agenda que vai imperar ao longo dos próximos anos e próximas décadas, eu acho. E daí, no fundo, e aí o último ponto,
sobre o ponto lá do Marcelo, eu acho que quando a gente vê a preocupação dos jovens, eu acho que, no fundo, eles capturam tudo isso aí, que o mundo que vai ficar para eles é um mundo muito mais difícil de gerenciar, já que a gente provavelmente vai ter um mundo, para além de mais quente, um mundo com muito mais problemas sociais, dramáticos, profundos, e quem sabe como é que isso vai ser gerenciado. Esses dois links que eu coloquei aí, ambos fazem isso. Usa a taxação de carbono ou o mercado de carbono para subsidiar a transição energética no Brasil. O primeiro estudo, o Clima e Desenvolvimento, foi feito com mais de 300 organizações, setor privado, políticos, sociedade civil, um monte de economistas, pelo Emílio Larrove, que você conhece muito bem, e mostra que com um custo de carbono de $19, a gente consegue, e sem pensar em grandes tecnologias que não existam ainda, ao contrário, com tecnologia básica que já está no mercado hoje em dia, o Brasil conseguiria diminuir de mitigação 82% da sua mitigação e diminuir em termos de aumento de empregos. Então, assim, tem literatura para isso. O CADU é o segundo, que foi liderado pelo Molon. Fizeram um estudo econômico também que mostra o quanto custa e da onde viria o dinheiro. Então, acho que, assim, no Brasil a gente já está com uma maturidade muito grande para esse debate. Eu acho que tem aí substância. Então, assim, mesmo que um partido, no caso o PT, né, ainda não esteja abraçando essa causa, a minha sensação é que tem outros partidos não estão abraçando sim essa causa, que isso está ficando concreto na agenda que o Jorge está falando, do dia a dia, né? Assim, como é que a gente pensa, não numa agenda verde, porque, como eu falei, eu não acredito numa agenda verde, mas num outro modelo de desenvolvimento que leve a questão social e ambiental juntas, e aí com um desenvolvimento de qualidade, porque eu acho que o que todos queremos, né? Que desenvolvimento é isso. Acho que a gente começa a ter essa literatura, não é uma coisa do outro mundo, é viável. Agora, a gente está falando de transição energética, a gente está falando de transição econômica para uma economia de baixo carbono, e a gente não fala da transição política, que a gente começou aqui a conversar, que é a mais importante. E eu super concordo que o que precisa agora é assim, o que precisa mudar na política para que a gente consiga pensar, por exemplo, longo prazo, né? 2030, 2050, como é que a gente faz isso num processo político, quanto mais num país como o Brasil, com tantas instabilidades políticas que a gente tem, né? Esse compromisso de longo prazo. Então, começa E aí, para responder a pergunta do Marcelo, essa transição política e de governança. Então, a pergunta do Marcelo, essas COPs vale a pena? Assim, certamente não, Marcelo. Acho que elas foram necessárias. Pensar que a gente, né, ela nasceu no Rio de Janeiro e está completando 30 anos, né, é uma convenção de 30 anos, e que acabou em Glasgow o tal do livro de regras. Então, ela era necessária para duas coisas: terminar o livro de regras e para dar um impulso de mais ambições. Agora a gente entrou num momento de implementação, e implementação requer o subnacional, as empresas privadas, é o local, é a coisa concreta. Então, o que mais importante vai acontecer não são as COPs. A COP virou assim, um marco global que fazem com que alguns governos corram atrás para uma ambição um pouquinho maior. Mas aonde não vai mudar é diminuindo a emissão na ponta. E aí é governo subnacional, e isso também é hiper importante. O papel dos governos subnacionais que não têm representatividade nas Nações Unidas, a gente sabe. Se você estava lá, Eduardo Leite, Dória, o governador do Piauí, eles e uma ONG qualquer, exatamente a mesma coisa, para a ONU, né? Então, isso tem que mudar um pouco também, né? Eu acho que isso é uma primeira coisa a ser falada. A segunda, que eu adorei a pergunta sobre os jovens, totalmente concordo, a gente não pode passar essa tarefa para os jovens têm que ser jovens, e ser jovem também significa protestar, óbvio, todos nós já fizemos isso quando éramos juntos, aliás, continuamos fazendo
estávamos lá em Glasgow protestando na rua junto com os jovens, então isso continua acontecendo. Mas eu acho que sim, a gente está vendo, e a gente tem pesquisas hoje em dia, os jovens estão reagindo de diversas maneiras. Uma, protestando, que é ótimo. Mas a segunda, decidindo não ter filhos, não conseguindo, assim, não quero colocar filhos num mundo que, sabe, o aquecimento global está acontecendo. Segundo, milhares de jovens com problemas psicológicos que estão surgindo, e a gente acho que tem que ter um cuidado muito grande, sim, com os jovens em relação a isso. Eu participei de um evento com um bando de jovens, era até o Marcelo Leite, da Folha, que era o moderador, e ele falava, mas os jovens brasileiros não se mobilizam tanto quanto os jovens europeus, quase dando uma bronca na menina que era uma jovem, estava sendo entrevistada. Eu até intervi ali, falei, o jovem brasileiro tem que protestar para ter escola, para poder andar de ônibus, para não ser morto na favela, porque é negro. E ainda está assim, tem um bando de jovens protestando pelo clima. Então, eu acho que assim, é um absurdo o que a gente faz com os nossos jovens, eu acho que a gente tem mais é que protegê-los mesmo, eu acho que eles estão fazendo um trabalho brilhante em termos de clima, principalmente os jovens brasileiros, são jovens indígenas, jovens quilombolas. Então, assim, eu acho que... Mas a gente tem que moderar, porque a culpa não é deles, e a gente ainda está os deixando sem os instrumentos para lidar com a crise. Uma coisa é a gente fez a crise e eles estão lidando com o problema, né? Mas não só isso, o nosso sistema educacional não está capacitando para lidar com a crise que a gente está deixando. Nas escolas, eles não estão nem aí com o clima ainda. Esse não é um não tema, e qualquer jovem que está na escola hoje vai ter que lidar com o tema de clima. E, por último, nessa coisa da esquerda, abraçar, não abraçar, totalmente concordo aí com o Tati, sobre esse jeito do desenvolvimentismo, né? Podemos ser desenvolvimentistas, mas tem outras maneiras de ser, mas eu acho que está claro, e não é só a esquerda brasileira, viu, Tati? Infelizmente, eu estava na Alemanha, tive oportunidade de sentar ali com o novo governo Schulz, né, que vai estar liderando o governo alemão, e o governo só tem uma posição melhor nas questões ambientais por causa dos Greens, e não por causa do governo social-democrata do lado de lá. Então, eu acho que realmente isso a gente é ainda um tema muito relevante. Eu acho que tem alguns políticos mais novos, a gente está debatendo isso muito ali, por exemplo, Fernando Haddad, que tem uma abertura para o tema muito maior do que, eu diria, um Lula, né? Acho que tem uma questão ali de idade. E quanto ao comentário, Otávio, que você fez, que na França, né, o Macron falou que foi ruim e que Boris Johnson também falou que foi ruim, blá, 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 também isso é muito confortável para eles acabarem uma COP dessa e falar que o resultado não foi bom, porque eles sabem que a sua constituinte vai se mobilizar para isso. Mas vamos lembrar que foram os países desenvolvidos que não conseguiram colocar 100 bi na mesa, que era uma promessa de 2015, e que no debate Norte-Sul é um tema fundamental, porque não é o tanto de dinheiro, mas é a confiabilidade no processo de negociação. Então, assim, foi um prato cheio para muitos dos países em desenvolvimento, que já não querem muita modificação, chegar lá, porque os desenvolvidos também não chegaram com as suas promessas, né? Então, é fácil para eles também falar, a COP não foi muito boa, mas na hora de mobilizar, e 100 bi, a gente sabe que para esses países não é muita grana, a gente sabe disso, e eles preferiram não fazer. Então, eu acho que também eu não vejo de jeito nenhum esses países como santos. Totalmente concordo com o Jorge, o free riding acontece não só entre as empresas, mas principalmente entre os países. E é isso que está acontecendo na COP, virou uma negociata de quem vai se beneficiar mais ou menos com essa transição. Na minha opinião, tem duas variáveis estratégicas hoje para pensar o futuro, que é a gravidade da mudança climática e o Big Data. Sabe? E eu acho que é aí que tem a convergência entre a questão do clima e a questão da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial entra na medida que ela é hoje. É uma questão simples. Ela é a única técnica estatística capaz de lidar com Big Data. É isso. Ela é só um modelo estatístico de probabilidade
só que ela é a única que consegue extrair informação desse Big Data. Então, eu acho que essas duas variáveis elas são determinantes, por isso que tem a ver com o que a Ana falou, que eu achei perfeito, com pensar um novo modelo de desenvolvimento. Né? Porque esse novo modelo de desenvolvimento, que, na verdade, a gente está falando de refundar o capitalismo, sei lá se é essa a expressão certa, mas tem que levar em conta as questões climáticas e tem que levar em conta o Big Data. Eu acho que essa convergência que tem que ser feita. Então, eu venho falando assim, há um tempo que infelizmente, que trata das questões climáticas, não, primeiro que as questões climáticas têm uma visibilidade em termos de debate muito maior do que a inteligência artificial hoje, né? Por razões óbvias também, porque questões climáticas também estão sendo tratadas há muito mais tempo do que a inteligência artificial. Mas eu gostaria imensamente que as pessoas que pensam sobre as mudanças climáticas convergissem nesse sentido, né? Até mesmo porque as tecnologias de inteligência artificial elas têm externalidades muito positivas do ponto de vista do clima, porque ela permite análise e conhecimento muito maior dessas transformações, e, ao mesmo tempo, ela tem impactos negativos muito grandes também. Mas eu acho que eu vou concluir, que eu quero ouvir vocês, e eu sei que ninguém quer me ouvir, quer ouvir vocês mesmos, mas eu acho que tem essa convergência. Eu acho que, para mim, são as duas grandes variáveis diferentes hoje no cenário e que elas vão determinar, ou de alguma forma, organizada ou não, que elas já estão determinando o futuro. Eu acho que elas têm que convergir, a reflexão sobre o futuro. Jorge, essa semana eu tive com um grande empresário europeu que está investindo no Brasil alguns bilhões de euros, de alguns até de recursos próprios. Uma das áreas é energias alternativas e outros grandes empreendimentos. E uma das coisas que ele me falou, que o sonho dele é fazer com que a floresta amazônica, não só brasileira, mas entrando nos outros países avizinhados, Colômbia e outros, de fazer da floresta amazônica um ativo financeiro. Recentemente, eu estava num projeto também com alguns fundos europeus, especificamente Luxemburgo, para fazer da floresta do Acre um ativo. Isso era com o governo, né? Isso criaria-se um fundo, e esse fundo seria para os próprios proprietários de terra, que seria uma parte o Acre e outros particulares, uma parte desse para os habitantes dessa floresta, para poder desenvolver a floresta em termos, e o terceiro, e o outro terço seria para os próprios investidores. Então, o sonho desse grande empresário hoje é fazer da floresta amazônica um ativo, sendo que o trading seria um trading internacionais, em bolsas internacionais, ou até em criptomoedas verdes, alguma coisa. Então, eu queria pick your brain um pouquinho nesse sentido, que direção isso está sendo tomado, entendo, de fazer disso, da Amazônia, um fundo financeiro, um fundo de ativo. Existe potencialmente uma grande sobreposição, né? Imagina que você tem uma plataforma aqui, que é a plataforma de toda a agenda ambiental, de sustentabilidade, etc. Me parece mais do que razoável você colocar a outra plataforma em cima, uma certa sobreposição, que é toda a agenda de economia digital, inteligência artificial, etc., com o objetivo primário, mas não único, de buscar otimizar e aumentar a eficiência no uso desses recursos. Os exemplos são múltiplos. Só para dar um pequeno exemplo aqui. Eu estava lá na COP conversando com o pessoal do MIT, que, enfim, vai fazer um trabalho para a gente lá, etc. E eles desenvolveram uma tecnologia com drones, com satélites, com inteligência artificial, para identificar, em algumas partes da floresta amazônica, a maior ou menor probabilidade de projetos de conservação e outros irem adiante ou não em razão de questões climáticas, geológicas, etc. O que seria útil para nós, banco, na medida em que a gente vai financiar esses projetos com maior ou menor probabilidade de risco.
Só para você ver como é que é o uso extremamente prático no dia a dia. A gente tem uma opção de outras questões, como essa, por exemplo, na integração energética e tantos outros temas. Você põe toda a questão de dados, de inteligência artificial, como uma ferramenta para otimizar o uso de recursos e, portanto, reduzir o consumo, aumentar a potência, aumentar, enfim. Isso aqui está tudo por ser feito numa escala muito maior, e esse é um dos caminhos que eu diria mais razoáveis de convergência entre essas duas agendas, que, de um lado, aumentam o bem-estar das pessoas, enfim, a capacidade de produção, etc., e, de outro lado, você tem menos impacto potencial, em teoria, no meio ambiente, uso da água, etc. Só para dar um outro exemplo para vocês, rapidinho, sobre esse ponto da Dora, a gente está ajudando uma startup lá no Chile, que está desenvolvendo, na verdade já desenvolveu uma tecnologia, eu não sei se vocês sabem, mas 1 tonelada de cobre usa, em média, para ser beneficiado, até 100 mil litros de água. Não sei se vocês sabiam disso. 100 mil litros. Então, assim, é muita água. Então, assim, no fundo, quando você vende cobre, você está vendendo cobre e está vendendo água também. Muita água, né? E aí o impacto ambiental desse troço é gigantesco. Essa startup lá que a gente... eles desenvolveram uma tecnologia utilizando uma opção de métodos Dora, inclusive inteligência artificial e outros, que chegam a reduzir o uso de água em até 50%. Olha só. E aí você vê a sobreposição de agendas. Como que uma coisa pode fortalecer a outra? Enfim, são coisas lindíssimas que estão por ser feitas e que podem reduzir a tensão entre essas questões, a questão... Agora, sobre o ponto do Jean, eu acho que sim, Jean, e na verdade, no fundo, o que a gente vê acontecer, e provavelmente vai acontecer ainda mais, é uma volta back to the basics, se você quiser pensar assim, né? Em que ao longo dos últimos 1 século e meio, alguma coisa assim, a gente passou a valorizar cada vez mais temas de tecnologia, temas de agregação de valor no sentido mais amplo possível, de conhecimento, etc., e que é o que a gente vê hoje em dia nos mercados internacionais, diferença de preços, de fatores, etc. Só que o que provavelmente vai acontecer no futuro, e de certa forma isso é convergente, como você falou, como que questões como água e a capacidade de regeneração e de micro-organismos, nature-based solutions, como essas coisas passam a ganhar um valor extraordinário e provavelmente vão ganhar ainda mais no futuro. E, de certa forma, isso vai ao encontro do ponto da Dora, na medida em que essas ciências de dados, essas altas tecnologias, elas cada vez mais, de certa forma, elas sim se comoditizam. Usar inteligência artificial hoje em dia já não é algo próprio de quem está em Manhattan. Qualquer um que tem um telefone celular pode, de alguma forma, ter acesso à inteligência artificial e outras tantas tecnologias super sofisticadas. O que provavelmente vai ganhar muito valor é o que você estava falando. É água, é floresta, é verde, é vida, esse tipo de coisa. E aí, não é uma surpresa o que você estava falando e o que eu tenho visto, que o crescente interesse dos mercados financeiros por ver esses biomas como um ativo financeiro extremamente valioso. Isso já está acontecendo em várias áreas, inclusive Patagônia, algumas áreas do Congo e por aí vai. O que me preocupa com tudo isso em que, se e como, entre aspas, o congelamento dessas áreas, entre aspas, vai ao encontro e é convergente com os interesses sociais, e em especial daqueles que estão aí naquela região, que podem, de alguma forma, serem vistos como parceiros marginais dessa história. Isso não é do nosso interesse, em especial de um país como o Brasil, que deveria ver nesse ativo financeiro uma alavanca para catapultar esse país para uma agenda de prosperidade. Seja o Brasil, a Venezuela, a Colômbia, Peru, Bolívia, todo mundo que tem esses biomas extremamente ricos e que estão se tornando cada vez mais raros e, portanto, ativos financeiros extremamente valiosos.
Então, assim, não dá para a gente ver isso tudo como mais do mesmo. Então, assim, daí a necessidade da gente ver essa agenda como talvez a última grande agenda que alguns países em desenvolvimento têm para de verdade dar um salto e se tornar países mais prósperos e mais justos. Eu acho que agora que os mercados cada vez mais caminham na direção do que você falou, Jean, isso já está acontecendo. Para não ir longe, se vocês entrarem agora, derem uma gugada, vocês vão ver que alguns dos fundos de investimentos que mais vão ter rentabilidade alta nesse ano são fundos que estão fazendo isso que você está falando. Isso já está acontecendo. Isso não é futuro, isso já é presente. E provavelmente vai ser ainda mais algo presente no nosso dia a dia, agora nos próximos meses e próximos anos. Bom, em cima do que a Dora falou, só uma observação. A questão da junção do verde e do digital, se você for escrever um artigo, fico com muita vontade de ler, eu sou o seu leitor, é o grande slogan da Ursula von der Leyen na Europa, né? O futuro é verde digital. É uma direção que foi dada e entes subnacionais têm seguido muito à risca isso. Eu estou fazendo uma série de reportagens para o site de ambientalismo, Um Só Planeta, em que eu falo de cidades europeias que têm ideias boas em relação à mudança climática. E não me aprofundei na questão da inteligência artificial, mas vou falar de cidades ricas de países ricos, né? Quando você olha, por exemplo, Estocolmo, Copenhague, você tem a criação de bairros piloto com economia circular, em que você tem todo um sistema digital para você entender exatamente como manter o consumo energético num nível sustentável, como gerar coisas que possam diminuir esse consumo e como usar o próprio lixo reciclado, os próprios resíduos reciclados desses lugares para gerar a energia que esse bairro consome, que esses bairros consomem. E tudo isso é feito com muita dentro do digital, né? Com muito monitoramento digital, com muitas ferramentas digitais. Então, só um adendo, eu acho que tem que ficar de olho mesmo nessa coisa do verde digital, e enquanto entes subnacionais na Europa estão muito atentos a isso. Eu só queria encerrar com uma coisa que a Ana falou que eu acho muito central, que e a política, né? E a reforma política. E a gente tem um grande desafio aí na política que tem a ver com curto prazo e longo prazo, né? Então, a gente estava falando o tempo todo, não, se aumenta a gasolina num país pobre, cai o governo. Beleza, isso acontece mesmo. Agora, o ponto não é só isso, é pior que isso. Se aumenta a gasolina na Alemanha, o cara perde a eleição. Agora teve um aumento de combustível por causa de taxação de combustível fóssil na Alemanha. As pessoas que estavam na fronteira da Áustria atravessaram a fronteira para encher o tanque de gasolina no outro país. Então, a visão de muitos eleitores ainda é uma visão de curto prazo. Como lidar com isso e como resolver isso? Uma resposta possível a gente viu aí na eleição, como a Ana disse, o governo social-democrata não tem uma proposta ambiental forte, mas o Partido Verde Agenda 70 tem. E o Partido Verde foi o partido que teve uma votação maciça dos jovens. Esse foi o grande resultado dessa eleição alemã. Vários textos já escritos sobre isso. Então, o jovem está olhando na Alemanha, pelo menos, ele está olhando para a agenda de longo prazo. Talvez isso seja uma mudança na política, mas não é suficiente, porque a gente vai de novo colocar tudo nas costas dos jovens. Agora, o grande desafio da política, a gente vai ter que ter uma grande transformação na economia central, a gente falou disso aqui, ponto 1. A gente vai ter que ter uma grande estratégia para passar do ponto A para o ponto B, como disse o Jorge, ponto 2. E ponto 3, a gente vai ter que ter uma grande transformação na política, que vai ter que incorporar essas questões de longo prazo e parar de funcionar na lógica de curto prazo. Como isso vai acontecer? Tem muita gente estudando isso em ciência política, eu não sei a solução, mas isso é uma parte muito importante desse processo. Dora, esse tema é super quente, acho que todo mundo já falou. O tema de clima, como é um tema muito científico, cheio de físicos,
a coisa de dados é absurdamente fundamental. Então, tem muita gente que usa muito dado, tem a coisa de cenários, de diversos cenários. Então, eu acho que aí tem um casamento, e como também falou, não só para soluções imensos, começa a ser usado, e acho que aí, concordando em gênero, número e grau, tem gente que só fala disso, e acho que seria ótimo te ouvir no teu próximo artigo para a gente aprofundar um pouco esse debate. Um segundo ponto que eu queria falar é a gente está falando muito do custo da transição. Eu acho que a gente tem que pensar muito o custo da não transição. É muito mais caro não fazer a transição, e é por isso, como o Jorge falou, que o setor financeiro está hiper interessado, não só não consegue acessar medir os riscos, mas as pessoas já perceberam que o custo de não fazer vai ser talvez muito mais caro do que o de fazer. Então, mesmo sendo caro, está todo mundo enfrentando. E acho que o que começa é agora a gente fazer o cálculo do custo de não fazer, porque o custo é realmente muito mais caro. E, por fim, eu acho que esse debate, Jorge, que está... Eu acho que a gente já está superando, pelo menos em alguns lugares, né, da agenda ambiental ou da agenda climática versus a agenda social, né? A gente tem que lembrar que, assim, em geral, os maiores beneficiados pela, digamos, a poluição não foram os que mais poluíram, né? Então, assim, quando a gente fala que tem o custo da transição, esse custo, normalmente, ele é mais baixo, significativamente, para as pessoas que não poluem. Então, os países, pequenas ilhas que vão fazer a transição, ele é menos caro do que, digamos, para a Alemanha, e por isso o mercado de carbono, né? Então, vamos financiar aonde o custo da transição é mais barato, a gente cria aí um mercado de carbono, porque o custo é mais caro em alguns lugares. E você tem toda a razão, na Alemanha, na França, esse custo da transição, e Índia e China, né, por causa também de carvão, né, o tema de carvão, o custo pode ser bastante caro. No caso brasileiro, primeiro, o custo é barato. Segundo, o desmatamento, quando a gente fala de floresta, né, nessas regiões que foi perguntado aí do Ian sobre a área florestal, né, de alguns postos, o desmatamento não beneficiou a população local. A gente sabe disso, isso é dado. A região amazônica brasileira é onde a população é mais pobre, em muitos aspectos, muito mais pobre até do que no Nordeste. Então, eles não estão se beneficiando com aquele modelo de desenvolvimento. Então, sugerir que um novo modelo de desenvolvimento ali, baseado numa economia da floresta, pode vir a beneficiá-lo, é com certeza melhor do desmatamento que não está o beneficiando. Porque desmatar, a gente sabe que é caro. Não é o pequeno agricultor que está ali do lado, ao contrário, os preços que colocam, até o Juliano tem esse número, e coloca que é mais ou menos R$1.000 por quilômetro quadrado. É muito caro, né? Você tem que contratar trator, serralheiros, não é um custo barato. Então, infelizmente, o ministro, durante a COP, teve aquela frase ingrata que falou: onde tem floresta, tem pobreza. Né? Vamos lembrar dessa frase que o ministro acabou de falar e que foi rejeitada especificamente pelos povos da floresta. Então, eu acho que esse é um argumento que a gente tem que fazer com muito cuidado, principalmente no Brasil, nessa região da Amazônia. Ao contrário, eu acho que ali a gente tem a possibilidade de pensar no modelo de desenvolvimento baseado na economia da floresta. Só que nenhum país já fez isso no mundo. Então, ninguém sabe como é que faz isso. A gente sabe desmatar não deixa a pessoa mais rica, mas a gente não sabe ainda criar a economia da floresta, e essa é uma incerteza, né? E acho que vamos ter que trabalhar com isso. Tinha, assim, Otávio, eu queria sugerir que talvez num próximo evento você convide o pessoal que fez aí o
esse estudo sobre o Brasil 2030, clima e desenvolvimento, e o próprio, de repente, Alessandro Molon, que comandou esse New Green Deal Brasil, e talvez outros estudos que algumas pessoas também já conhecem, porque eu acho que esse casamento do desenvolvimento a partir desse olhar social e climático é uma coisa interessante para todos nós irmos nos aprofundando, e eu espero que isso vire um debate nas eleições de 2022 para todos os candidatos e candidatas. Minhas palavras finais não vão ser minhas palavras. Eu queria só destacar coisas que eu ouvi aqui, que eu anotei e que eu vou pesquisar mais e que vão fazer parte das minhas reflexões daqui para frente. A questão da mudança econômica essencial que a gente tem que fazer, a questão de como fazer com que a urgência que a gente vê nos movimentos, nas ruas e na academia possa se refletir dentro da política, a questão da política, como lidar com a questão do curto prazo e do longo prazo, e a questão de como transitar de um modelo de desenvolvimento antigo para um modelo de desenvolvimento novo. Essas são as únicas coisas. É só para dizer que eu não tenho uma consideração final. Na verdade, eu aprendi muita coisa aqui e eu estou marcando aqui eu estou compartilhando 4 coisas que eu acho que eu aprendi e eu vou continuar, vou ficar cada vez mais atento a isso. Muito obrigado, foi excelente estar aqui. A mim parece 2 pontos apenas. Um é a questão, e aí falando um pouquinho sobre o Brasil e também sobre a região, eu acho que parte do problema passa pela natureza da estrutura econômica que a gente tem, né? Uma estrutura muito baseada em extrativismo, ainda baseada em extrativismo e ainda baseada em um modelo, enfim, que a questão não é ser agrícola ou não agrícola, ou ser mineral e não mineral, mas como que essas atividades econômicas conversam com o resto da sociedade dos nossos países, né? Eu acho que isso é parte da agenda, tem que ser visto como parte da agenda, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também político e do ponto de vista social, até porque algumas dessas atividades empregam muito pouca gente, pagam quase nenhum imposto, têm impactos potenciais na natureza extremamente grandes, consomem uma quantidade de água absurda, seja agricultura. Então, a questão é como você combina, a questão não é negar esses setores, mas como você combina o interesse desses setores com o interesse do resto da sociedade. Esse é um grande desafio. E um outro comentário final é como, especialmente os países aqui dessa região, que reconhecidamente são países como eu tinha mencionado antes, enfim, com senso comum, que tem um potencial muito grande de transformar os seus ativos naturais em motores de desenvolvimento econômico e social. Esse eu acho que é o nosso grande desafio, que é combinar a questão verde, a questão da sustentabilidade, com a questão social. Isso é possível e isso vai passar necessariamente por um compartilhamento de tecnologias, de inovações que nós não temos, mas que, em razão do que o Jean falou, disso tudo ser capital financeiro, ser ativo, isso deveria entrar numa agenda de negociação e de barganha com aqueles que têm essas tecnologias, para que, no final das contas, a gente transforme isso em prosperidade, porque, no final das contas, é isso que importa, sermos capazes de sim viver esse mundo muito mais desafiador, mas de uma forma que os sacrifícios e os impactos sejam de alguma maneira manejáveis utilizando essa condição. E um super último ponto, um super último comentário, é que se essa agenda ela tem toda essa dificuldade na COP e a gente vê os políticos, enfim, se tem um elemento, não está longe de ser único, mas um elemento que me parece fundamental para explicar esse imobilismo e essa dificuldade toda, é a grande desigualdade que existe, absurdamente elevada, entre os países, que faz com que os interesses sejam tão divergentes que você tem dificuldade de encontrar uma agenda mínima, única de interesse comum. Isso só serve para mostrar para a gente
de como que o tema da desigualdade, em todos os seus âmbitos, é um tema fundamental e tem impactos econômicos absolutamente profundos. E ele backfire, no final das contas. Né? Ele é um pisão no próprio pé. Game.